tudo é para a glória e para a honra do nome de Jesus. Você veio adorar a Deus? Então aproveita a oportunidade e adore ao Senhor. Louve a Ele em espírito e em verdade. Nós estamos aqui para adorar, para servir ao Senhor. E tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Glorifique a Ele, pois Ele é digno. Amém? Vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus? Como é culto das mulheres, vamos ouvir uma mulher pregar, né? Amém? Vocês conhecem a irmã Anísia? Então vamos ouvi-la ministrar a palavra do Senhor nesta manhã, já começo de tarde aí para nós. Amém, glória a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor, porque só Ele é digno. Esse culto está muito gostoso, nós já sentimos a presença do Senhor. E se Ele terminasse agora, eu já voltaria cheia de Deus nesta manhã, porque já senti a presença do Senhor. Estava me controlando ali na hora do louvor, para não usar toda a voz, porque ia precisar dele. Mas a vontade era de louvar e louvar e louvar cada vez mais. Mas toda a honra seja para o nosso Deus. Vamos ler a nossa Bíblia no livro de Josué. Vocês talvez estavam esperando falar sobre uma mulher nesta manhã, já que é o culto do departamento feminino. Mas a palavra que Deus me deu para compartilhar com os irmãos nesta manhã é sobre Josué. Está no livro de Josué, capítulo 1, do 1 ao 9. É Deus falando com Josué. E assim como ele falou com Josué, eu creio que ele vai continuar falando conosco nesta manhã. Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus, que diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tem dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Então, essa é a palavra de Deus para mim e para você nesta manhã. Que nós não podemos parar. Nós não podemos desanimar, porque o Senhor é conosco. Pai, aqui estão os teus filhos para ouvir a tua palavra. Que o teu Santo Espírito toma o primeiro lugar neste ambiente. Que o Senhor possa ministrar a tua palavra nesta manhã, porque ela não voltará vazia. Porque nós queremos falar, entregar tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração neste dia, Pai. Pedimos que o Senhor continue conosco em nome de Jesus.
Amém? Podeis sentar. Então, a palavra de Deus aqui fala nesta manhã com Josué e também conosco. Deus tinha uma promessa para o povo de Israel. Deus tinha uma promessa para Josué. Josué, neste momento, estava à beira do Jordão, perto para atravessar e assumir a terra prometida. Eu acho que dispensa comentário. Todo mundo sabe quem foi Josué, né? Josué foi o servo fiel de Moisés. Durante toda a peregrinação no deserto, Josué estava ao lado de Moisés. Moisés podia contar com Josué. Josué contemplou os milagres do Senhor. Todas as vezes, a Bíblia diz que todas as vezes que Moisés ia à tenda para ouvir Deus falar, Josué estava do lado. Josué se colocava ao lado de fora da tenda e ficava ali esperando Moisés. Então Josué conhecia a presença de Deus. Josué conhecia Deus, porque Josué tinha sido um líder perfeito, um servo perfeito para Moisés. E como vocês conhecem a história, chegou o tempo que Deus disse para Moisés: Moisés, se prepara, porque você não vai entrar na terra prometida. Todo o povo já estava ali vendo a promessa, olhando para a terra prometida. Mas o Senhor chega para Moisés e diz: prepara alguém para assumir o seu lugar, porque você não vai entrar. Mas a promessa não morreu. A promessa foi para o povo. E essa promessa vai se cumprir. Com Moisés ou sem Moisés, a promessa ia cumprir, porque a promessa tinha sido feita por Deus. E quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Não importa quantos líderes passa, mas a promessa é cumprida. Então eles estavam no momento delicado, no momento difícil. Moisés sabia que não ia entrar. Via a promessa, mas não ia entrar. Mas o Senhor o chamou e disse: prepara aquele que será o seu sucessor. E a Bíblia diz que não foi Moisés que escolheu Josué, foi o próprio Deus. Deus disse: chama Josué. E Moisés chamou. Se nós lemos a Escritura, nós vemos que Deus disse: passa a sua unção para ele, unge ele. E ele chamou Josué, orou por Josué e passou a unção de Deus para a vida de Josué. Porque Josué continuaria a missão. Josué ia levar o povo para receber a promessa, para tomar posse da promessa. Então ele estava ali, Josué e o povo, depois de peregrinar por 40 anos no deserto, estavam ali para tomar posse. Mas ali Moisés é recolhido, o Senhor recolhe Moisés e agora Josué assume a liderança do povo de Deus. Aquele povo certamente estavam tristes porque tinham perdido o seu líder. Eles se apegavam ao seu líder. Mas Josué certamente também estava triste. Por quê? Porque pelo contexto dá para entender que ele estava um pouco triste, um pouco desanimado. Ele sabia que a missão era grande, que o trabalho seria muito grande. Mas então o que acontece aqui? O Senhor se apresenta a ele. O Senhor chega para ele, foi o que nós lemos aqui, e se apresenta a ele e diz para ele: não te desanima, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque eu farei você adentrar a terra prometida. Então, o que é desânimo? Ele estava desanimado. Desânimo é quando nós não temos coragem para fazer mais nada. Não temos força, não temos vontade. A nossa vontade é de ficar prostrado dentro de casa, em cima de uma cama, sem força para trabalhar, desanimado. Era assim que estava Josué. Mas o Senhor se apresenta a ele. E diz aqui, ó, no capítulo 7, ele diz: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás o povo herdar a terra que jurei que daria
aos seus pais. E ali o Senhor começa esse diálogo. O próprio Deus, assim como falava com Moisés, agora está falando com Josué. E como Josué, muitas vezes, eu e você também nos encontramos desanimados, sem força para continuar a caminhada. Nós sabemos que temos promessa, sim ou não? Todos nós temos promessas. Mas muitas vezes, irmão, nós confundimos promessas de Deus com coisas materiais, não é? Quando falamos em promessa, em herança, nós, como seres humanos, ligamos logo a coisas materiais. Mas as promessas que Deus tem para nós, elas são muito melhores do que as promessas materiais e físicas. Ele também tem promessas físicas e materiais, mas o que ele tem para nós, a maioria são promessas espirituais. Mas muitas vezes nós ficamos como Josué, sem força, sem ânimo, para tomar posse da promessa, porque o Senhor prometeu, Ele não tira. Ele nos leva até o final para conquistar a nossa promessa, a nossa herança. Então o Senhor chega ali e diz para Josué: esforça-te, esforça-te, tem bom ânimo, porque é tu mesmo que vai fazer este povo adentrar na terra que eu prometi. Não é outro não, é você. Então o que Deus tem para mim e para você não vai ser outro. Ele não vai levantar outro. Ele vai levantar você porque Ele chamou você e Ele prometeu para você. Mas muitas vezes nós achamos, não, eu não sou capaz. Eu não tenho essa capacidade. E começamos a dizer, não, é a irmã fulana que pode fazer isso. Ela faz melhor do que eu. É o irmão cicrano que foi chamado para fazer isso. Ele que conhece bem a Bíblia, que conhece bem a palavra, é ele que tem que pregar, é ele que tem que anunciar. Mas não, Deus tinha escolhido Josué. Deus escolheu você e não vai chamar outro não. Ele chama você. E Ele disse para Josué e disse para mim e para você também nesta manhã. Esforça-te, esforça-te e tem bom ânimo, porque é tu que vai fazer este povo entrar na terra prometida. É você que vai fazer aquilo que eu dei para você fazer. Não vai ser outro. E naquele momento, Josué ouviu a voz do Senhor e começou a se animar. Primeira coisa, ele teve que renovar a promessa ali, tomar posse, né? Da promessa que ele já tinha, que vinha desde Abraão. Mas naquele momento ele tinha que tomar como se fosse pessoal dele. Era para ele, a missão era dele. Era ele que ia fazer o povo adentrar a terra prometida. Então, a primeira verdade que nós aprendemos aqui é que nós temos que tomar posse da nossa promessa. Daquilo que o Senhor prometeu para mim e para você. Ele prometeu e Ele cumpre. E como eu posso alcançar a promessa? Há várias maneiras para nós alcançarmos a promessa. Como? Em Hebreus, no capítulo 10, 36, ele diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Primeira coisa, paciência. Hoje nós vivemos num mundo de micro-ondas. É tudo muito rápido, tem que ser tudo muito rápido. Mas as coisas de Deus, para que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida, para que as promessas de Deus aconteçam na nossa vida, precisamos ter, primeiramente, paciência. E esperar no Senhor, porque no tempo dele, Ele fará com que ela alcance. Necessita haver paciência para depois de haver desfeito o quê? A vontade de Deus. Nós temos que nos enquadrar para fazer a vontade de Deus. Primeiro ter paciência, depois nos enquadrarmos para estarmos fazendo a vontade de Deus. E outro ingrediente que não pode faltar para alcançar a promessa é a fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Josué tinha que
crer na promessa, ele tinha que esperar e ele tinha que ter fé para alcançar a promessa. E com você e comigo não é diferente. Primeiro, crer na promessa. Porque Deus pode ter 1000 promessas para a minha vida. Mas se eu não crer, eu vou receber? Não! A palavra de Deus está cheia de promessas para mim e para você. É maravilhoso quando nós começamos a ver o tanto de promessa que Deus tem para a nossa vida. Mas para tomar posse da promessa, você tem que crer nela. Você tem que ter fé. E depois você tem que ter paciência. Porque é no tempo de Deus que a tua promessa vai acontecer. Que a promessa do povo de Israel aconteceu. Eles mesmos tardaram a promessa por causa do quê? Da desobediência. Mas eles tiveram que também esperar. Esperar para poder tomar posse da promessa. Então nós aprendemos que temos que esperar. E Hebreus também no capítulo 6, 12, ele diz, pode colocar aí, para que vós não façais negligentemente, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdaram a promessa. Foi o que eu já falei. E ainda no 15, para complementar, Hebreus 12, 15, diz, e assim, leia comigo, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paciência, esperar com paciência, com fé, nós vamos alcançar todas as nossas promessas. Então, nós temos que confiar no Senhor. Mas você pode me perguntar, mas quais são as promessas? Há vários tipos de promessa na Bíblia. Há promessa pessoal, que é para você, só para você. Há promessas que foi para Israel. E há promessas para todo crente, para a igreja de Cristo Jesus, que todos nós fazemos parte. Nós vamos ver algumas dessas promessas que o Senhor deu para nós, para toda a igreja. Qual a primeira promessa? Nós podemos ver em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, uma promessa maravilhosa que o Senhor fez para todos nós, que é perdoar os nossos pecados. Essa promessa é para todo aquele que nele crê. Perdoar os nossos pecados. Diz assim o versículo, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa promessa é para mim, é para você, é para todo aquele que vir ao encontro do Senhor e aceitar essa promessa, que é a promessa de perdão. Segunda promessa, que está lá em Lucas capítulo 11, versículo 13, que ele prometeu nos dar o quê? O Espírito Santo. É promessa e ele já cumpriu. Ele já enviou o Espírito Santo. Quando ele disse, olha o que diz o versículo, pois se vós, sendo maus, saber dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. É promessa que eu e você podemos tomar posse. E ele disse, não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo para estar convosco um dia. Não, todos os dias. É promessa, é para mim, é para você. Mas nós temos que tomar posse. Nós temos que crer na promessa e tomar posse, porque é para nós. E a terceira promessa, ele prometeu nos livrar de toda a tentação. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Ele diz, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com toda a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, o Senhor nos promete nos livrar de toda a tentação. É promessa, nós só temos que tomar posse. Outra, Deus promete não nos desamparar. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Ele prometeu que não nos desampararia.
Vamos ler só o versículo, o final. Ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. Por que você acha que está desamparado? Por que você acha que está só? Não, você não está. É promessa do Senhor. Toma posse. Toma posse. Ele disse: eu não te desampararei. Eu não te deixarei. Muitas vezes nós achamos que estamos sozinhos. Não, é promessa, é promessa. E a Bíblia diz que ele não é o filho do homem para que minta, não é, e nem se arrependa. Então ele falou, ele cumpre. Ele cumpre. Nós só temos que crer e tomar posse das promessas do Senhor. Ele também promete, lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, ele promete aliviar as nossas aflições. Lê comigo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por que você está carregando essa carga? Vai a Ele. É promessa te aliviar. Mas muitas vezes nós não vamos, nós não confiamos. É o que eu disse, para tomar posse tem que crer, tem que ter fé. Então ele diz, não carrega sozinho, eu te aliviarei, vinde a mim. Está cansado? Corre aos pés dele, conta para ele. Ele vai tomar a sua carga, ele vai te aliviar. Você vai levantar dali aliviado, porque é promessa e ele cumpre as suas promessas. Ele é fiel para cumprir as promessas na minha e na sua vida. Você só tem que se posicionar, ter fé, confiar e buscar, porque é para nós essas promessas. E tem mais, ele promete não nos abandonar. Ele diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E outra promessa maravilhosa, que é para mim e para você. E essa promessa tem que estar viva no meu coração, na minha mente, no seu coração, na sua mente, porque é essa promessa que nos dá força para caminhar, para marchar, para não desistir. Essa promessa está lá em João 14:1, 14:3. João 14:3. Essa promessa precisa estar viva cada dia na minha vida e na sua vida também. Ele diz que ia preparar lugar e voltaria para nos levar para com ele. Está lá, ó. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Para quê? E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai-vos também. Essa é uma das principais promessas que tem que estar viva na minha vida e na sua, para que você possa estar preparado para ir com Ele. Porque se essa promessa não estiver viva no seu coração, na sua mente, você vai se perder, você vai desviar para outro caminho. E quando Ele voltar, você não vai estar preparado. Então toma posse dessa promessa nesta manhã, para que nós possamos adentrar a terra prometida, porque Josué tomou, e aquilo deu ânimo, deu força, deu graça, para ele poder continuar a caminhada. Mas não acabou não, tem mais, tem uma promessa maravilhosa lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que ele tem para todos nós esta promessa. Aleluia. Ele diz, vamos ler aquela ali. Jesus promete também botar fim na morte, na tristeza e na dor. Ele prometeu, está lá o versículo, ó. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque as primeiras coisas são passadas. Quando isso vai acontecer? Quando o Senhor voltar. Vai acabar toda a dor, todo o sofrimento, toda a tristeza, todas as dificuldades que nós enfrentamos hoje no dia a dia, ela vai acabar, porque é a promessa do Senhor, limpar dos seus olhos todas as lágrimas. Mas você tem que crer, é promessa e vai se cumprir. Ele vai limpar.
e Ele é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Isso é quando Ele voltar, e eu sei que nós vamos receber. E a última, que é 1 Coríntios 2,9, pode colocar aí. Porque nós fôssemos falar, nós passaríamos o dia todo falando de promessas. A Bíblia está recheada de promessas. O Senhor tem promessa para todos os dias. Nós só temos que ler, só temos que tomar posse. E ele diz ali, ó, mas como está escrita, esse é o presente, é a promessa que Deus tem para mim e para você. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subir ao coração do homem, são o que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que obedecem, para aqueles que crêem na promessa, para aqueles que buscam viver a promessa de Deus. O Senhor tem coisas maravilhosas para nós. Então nós temos que crer na promessa. Nós temos que tomar posse da promessa. E é isso que o Senhor diz, esforça, tem bom ânimo. E no 7 ele diz, tão somente esforça e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer tudo conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou. Isso aqui é outra verdade que nós aprendemos com Josué, que Deus mostrou a Josué ali naquela conversa. A primeira verdade foi a promessa. A segunda verdade, a palavra. Nesse aqui que eu acabei de ler, ele diz, não tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que ordenei ao teu servo Moisés. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca, o livro desta lei. Antes, medita nela de dia e de noite e de dia. Aqui era um princípio. Deus tinha dado a promessa, mas toda promessa tem algo a ser obedecido para receber a promessa. Tem condições. Muitas vezes nós só vemos as promessas, só olhamos para as promessas, mas não observamos as condições para poder possuir a promessa. E a promessa aqui, a condição era para ele meditar na palavra. Ele tinha o livro da lei, ele tinha a palavra porque Deus já havia dado a Moisés. Então ele tinha. E a recomendação do Senhor aqui era, medita nela de dia e de noite. Não tire esta palavra da sua boca. Isso não era só para ele, não, é para nós também. Quer alcançar as promessas? Observe a palavra. Porque como nós vamos poder obedecer ao Senhor, como nós vamos poder agradar ao Senhor, se nós não conhecemos a palavra? A palavra é o manual do cristão, é o guia, é aquele que nos leva a agradar ao Senhor, é o que nos ensina a ter uma vida santa, é aquele que nos ensina a viver de boa forma em todas as áreas da vida. Está passando dificuldade na família? Aqui tem instrução para como resolver. Está com problema com o esposo? Aqui tem instrução. Com o filho, no trabalho, tem princípios e observação para todas as áreas das nossas vidas. Mas muitas vezes nós não observamos a palavra. Na verdade, nós não gostamos muito de ler a palavra. O exemplo é o estudo que nós estamos tendo aqui. É a escola dominical. Vê quantos vêm para a escola dominical. Quantos vêm para a leitura e a participação desse livro. Mas é instrução do Senhor. É condição para alcançar a bênção. Josué, não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Não tire da sua boca a palavra. Medite nela de dia e de noite, o tempo todo, porque a palavra era o guia. A palavra é que ia instruir, e é a mesma coisa para nós. Mas você pode dizer, irmã, eu não tenho tempo para ler a palavra.
O meu tempo é tão corrido. Nós temos 24 horas. Se você quiser, você tem. Depende de você. Nós temos que ter decisões. Nós temos que escolher o que nós queremos. Se nós quisermos ler a palavra, nós lemos. Se nós quisermos meditar, meditamos. Mas dia e noite, não. Não precisa ser dia e noite aqui. Tira um tempo. Esse dia e noite está falando que é preciso ela estar presente no seu dia a dia. Leia de manhã ou leia de tarde. Hoje nós temos o celular à nossa disposição que pode nos ajudar a chegar mais perto de Deus. Estamos indo para o trabalho, podemos ir ouvindo o nosso áudio. Estamos fazendo a nossa caminhada, podemos estar ouvindo a palavra. Está dirigindo no carro, pode estar ouvindo a palavra. Então nós temos que olhar para os princípios. Não se desvie dela. Antes medite nela dia e noite. Nós vemos também lá em Deuteronômio, quando ele dá a instrução, ele diz, sentado à tua mesa, andando pelo caminho. Sentado à mesa diz quando estamos em família. Quando estamos em família. É importante a presença da palavra na hora que a família está em reunião. Andando pelo caminho, ó, o versículo está aí, ó. Ensinarás a teu filho, delas farás, assentado em tua casa. Andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Antes de dormir, leia. Quando levanta, leia. Na hora do almoço em família, é muito importante inculcar. A palavra de Deus também ensina-nos a inculcar a palavra no coração e na mente dos nossos filhos. Porque é nós que temos que fazer isso. E foi isso que o Senhor disse para Josué. A palavra tem que estar presente. Medita nela de dia e de noite. Porque é a palavra que nos dá força. É a palavra que nos leva a chegar mais perto de Deus. Como nós vamos conhecer a Deus? Através da palavra. Quando você vem para o culto, ouve a mensagem, você está chegando mais perto de Deus. E essa palavra que você ouve aqui, não é para entrar aqui e sair aqui, não. Durante a semana, medite nela. Pega o livro de Josué, leia de novo. Leia a passagem que nós lemos. Leia a história, como eles adentraram. Josué estava prostrado, não tinha força naquele momento. O líder havia morrido. A esperança estava indo embora. Ele olhava, ele avistava a terra prometida. Mas o que ele avistava? Ele avistava um rio. O rio Jordão estava à frente. Mais adiante estavam as muralhas de Jericó, que aos olhos humanos seria impossível atravessar. Por isso ele precisava crer na promessa. Por isso ele precisava tomar posse da palavra. Porque é a palavra que nos vai trazer força. É a palavra que vai nos animar. É a palavra que vai nos dar graça. Não tem outro jeito. Tem muita gente indo para a palavra de autoajuda. Autoajuda não ajuda ninguém. Autoajuda ajuda os psicólogos a encher o bolso de dinheiro. Mas o que vai te ajudar é a palavra de Deus, porque ela é viva, ela é eficaz, ela te dá ânimo, ela te dá força, ela te dá graça. Não adianta ir ouvir outra coisa, não adianta ouvir horóscopo cristão, não. É a palavra. Medita de dia, medita de noite, na hora do almoço, no trabalho, medita. É ela que vai te dar graça, é ela que vai te fazer avançar cada dia. E foi assim que Josué, mesmo vendo o Rio Jordão, mesmo vendo a muralha à sua frente, mas ele se animou. Nós vemos que depois dessa conversa com o Senhor, ele se levantou. Tinha instrução? Tinha. Observa a palavra, leia a palavra, porque eu vou te animar. Então busca na palavra o ânimo, a graça, a força para poder vencer as muralhas, para poder atravessar o rio. E tinha mais, naquela época, era a época de enchente do rio. O rio estava muito cheio, o rio estava transbordando, a correnteza era forte. Mas quando ele tomou posse da palavra, ele teve coragem.
ele se animou, porque é ela que dá força. Ele não olhou mais para o rio, ele não olhou mais para a muralha, mas ele olhou para o Deus da promessa. Ele olhou para o Deus da palavra que ele conhecia, e ele colocou em prática na sua vida. Muitas vezes, irmãos, ficamos olhando para a dificuldade, a falta de trabalho, o problema no lar, na família. Não, olhe para a palavra, olhe para o Senhor, porque é de lá que vai vir força e graça. Vamos colocar uns 2 ou 3 versículos sobre a palavra. Coloca aí para mim. Promessa através da palavra que Deus tem para mim e para você. E Ele nos ensina que nós encontramos tudo na palavra. Nós temos que se encher da palavra. Porque quando nós nos enchemos da palavra, vai sair de dentro de nós palavras de fé, palavras de ânimo, palavras de esperança. Porque a Bíblia diz que o coração fala, que a boca fala do que o coração está cheio. Começa a observar o que tem saído de dentro de você. Tá? Aí você analisa você mesmo. O que tem saído? Do que o meu coração está cheio? E aí você vai analisar. Porque diz assim, ó. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra é poderosa, não é qualquer palavra. Por isso que nós temos que tomar posse dela. Posse dela. Para que nós possamos ser vencedor em Cristo Jesus. Pode colocar mais um versículo de Tiago, que fala também sobre a palavra. Ele diz, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Nós temos que ser cumpridores, não só ouvir, botar ela em prática. Porque só ouvir não adianta muito. Nós temos que praticar ela no nosso dia a dia. Primeira verdade, promessa. Segunda verdade, já esqueceram? Palavra. Primeira promessa. Segunda verdade, palavra. E tem ainda uma terceira que o tempo não está dando, como o Natanael disse. Mamãe, se você for falar tudo que você preparou, nós vamos sair da igreja hoje 5 horas da tarde. Mas prometo para vocês que mais meia hora a gente está saindo para ir almoçar, amém? Então, a primeira promessa, a primeira verdade, a promessa. Você tem que tomar posse, você tem que crer, você tem que confiar, você tem que esperar. Segunda verdade para Josué, era a força da palavra. Ele não podia se apartar da palavra. Então, leva pelo menos essas 3 palavras hoje. Primeiro, promessa, repete para o cérebro gravar. Primeira verdade. Primeira, segunda, palavra. E terceira, presença. Nós precisamos da promessa. Nós precisamos da palavra. Mas nós também precisamos da presença do Espírito Santo do Senhor conosco. Lembra de Moisés? Quando o Senhor se zangou com o povo e disse, Moisés, esse povo é muito rebelde. Eu não vou mais não. Você vai com esse povo. E o que foi que Moisés disse? Senhor, sem a tua presença, não me faça sair daqui. Se o Senhor não for, eu não irei. O Senhor prometeu que até mandaria um anjo. Ele disse, não, eu não quero anjo. Eu só saio daqui se a tua presença for comigo. Então nós temos que fazer questão da presença do Senhor conosco, para que nós possamos ser bem-sucedidos. Nós precisamos da presença do Senhor em nossas vidas. Porque aqui nós vemos no versículo 9. Ele diz, não te mandei eu, esforça-se, tem bom ânimo, não pasme nem te espante. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aqui está falando da presença. Onde você for, o Senhor teu Deus irá contigo. A presença dele vai ser presente, vai estar com você. Então nós não podemos temos que ter o cuidado de ver se a presença do Senhor está conosco. Porque o Senhor prometeu. Ele disse que estaria conosco quantos dias?
todos os dias, até a consumação do século. E então nós temos que ter essa preocupação de ter a presença. Muitas vezes nós sentimos, Senhor, eu já não sinto mais a sua presença. O que está acontecendo comigo? Não sei se já aconteceu isso com vocês. Às vezes vem o desânimo. Isso acontece comigo de vez em quando, sim. Eu falo, Senhor, o que está acontecendo? Meu coração está triste. E eu pergunto, Senhor, o que é? E naquele momento mesmo o Espírito Santo traz à minha memória. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo vos fará lembrar. Por isso é importante ler a palavra. Porque quando nós estamos cheios da palavra, na hora da tristeza, na hora da dificuldade, vem como flecha em nossa mente. Quantas vezes vocês acordam com um versículo na mente? E aquele versículo fica no seu coração, na sua mente o dia todo. É o Senhor trazendo aquela palavra, porque Ele sabe que você está precisando daquela palavra naquele momento. Isso é a presença do Espírito Santo. Isso é a presença de Deus em você. Algumas semanas atrás, eu trouxe uma palavra aqui no nosso ensaio. Antes do ensaio, nós fazemos uma oração, nós lemos um versículo, e Deus tinha colocado naquela semana aquele versículo no meu coração. Eu falei para as irmãs, o Senhor colocou essa semana esse versículo no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Que é um versículo de Hebreus que diz, chegai-vos diante de Deus com confiança. Lembra? Eu li aquele versículo, eu estava achando que Deus tinha colocado aquele versículo no meu coração para eu entregar para as irmãs. Eu entreguei, eu obedeci à voz do Espírito. Isso foi na segunda, mas na quinta-feira da mesma semana, aconteceu algo na minha vida. E a palavra veio ao meu coração. E eu entendi que aquela palavra poderia sim ter sido para as irmãs. Eu fui obediente, entreguei. Mas naquele dia eu entendi que aquela palavra era para mim. Porque aconteceu algo naquele dia e aquela palavra veio ao meu encontro, ela veio à minha necessidade e ela supriu a minha necessidade. E é assim que Deus trabalha, irmãos, trazendo à sua memória a palavra. Se você anda na presença, se você conhece a palavra, se você ouve a voz do Espírito Santo, Ele te conduz. Ele te ajuda, Ele te ampara no momento de dificuldade. Nós temos que crer, nós temos que viver a palavra, porque ela é maravilhosa, ela é promessa do Senhor para se cumprir na minha e na sua vida. Mas preste atenção que tem requisitos para que a promessa aconteça. Nós temos que ouvir a voz do Senhor, nós temos que entender a palavra do Senhor e obedecer. Tudo tem condições. Tudo na nossa vida há condições. Você quer perder peso? O que você tem que fazer? Dieta, caminhada. Não é só, eu quero não. Tem que tomar atitude. Tem que fazer algo. Eu quero aprender inglês. Mas se você não estudar, não começar a falar, vai aprender? Não, nós precisamos tomar atitude, como Josué ali, depois dessa conversa, depois dessa injeção de ânimo, ele chama o povo, ele se esforça, ele se enche de força, de graça, ele primeiro crê na promessa, depois ele crê na palavra, ele toma posse da palavra e agora ele toma posse da presença. Porque ali o Senhor disse que estaria com ele e onde ele pusesse o pé seria a possessão deles. Porque essa promessa havia sido feita lá em Abraão e ia se cumprir ali quando ele preparasse o povo com fé, com confiança nas promessas, crendo na palavra e com a presença do Senhor. Ele chamou o povo e ordenou aos líderes que preparasse o povo, porque em 3 dias eles iam adentrar a terra prometida, mas com uma condição, observando tudo que o Senhor falava. Então Deus vinha, entregava as instruções para Josué, Josué passava para o povo e assim eles se prepararam para tomar posse da terra prometida. Mas ele precisou da palavra. Até o próprio Jesus, nós vemos que Jesus também usava a palavra. É que o tempo não dá mais. Mas nós vemos que depois
que o Senhor foi batizado, foi levado ao deserto, ficou lá por 40 dias, jejuando, orando. Depois, quem veio se encontrar com ele? Satanás. E ele veio fazer propostas indecentes para o Senhor. Não tenho tempo de botar ali os versículos, mas depois você pode ler. Ele vem falando, se tu és o filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão. Ele sabia que Jesus tinha passado 40 dias sem comer, e uma pessoa depois de 40 dias está com fome. Então o diabo vem e tenta naquilo que ele sabe que às vezes nós estamos frágeis. Mas Jesus não se deixou vencer por ele, porque ele conhecia a palavra, ele fez uso da palavra, e ele disse, mas também está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E ali você vai vendo essa conversação, essas proposta indecente de Satanás, mas Jesus vencendo com a palavra. Jesus usando a palavra, porque ele conhecia a palavra. Então é importante eu e você conhecermos a palavra, porque quando vier a tentação, o Espírito Santo vai fazer você lembrar, e você vai fazer uso da palavra, e você vai ser vencedor na palavra. Não espera sentir nada. Hoje o culto não foi bom, não teve fogo, não senti. Não importa. O importante é você crer na palavra, tomar posse da palavra, e nesse púlpito tem palavra. A palavra é pregada. Você não toma posse se você não quiser. Se você não quiser. E você também pode buscar a palavra sozinho. Mas com o que você está enchendo a sua alma? Com o que você está enchendo o seu ouvido? Responde para mim não. Responde para você. Quanto tempo eu passo no YouTube? Quanto tempo eu passo no Facebook? Quanto tempo eu passo lendo a palavra? Quanto tempo eu passo ouvindo louvores? O Senhor fala também através dos louvores. Às vezes o Senhor ministra o meu coração através de um louvor. Ele coloca aquele louvor e eu passo a semana toda meditando, e a minha alma vai se alegrando, e eu sinto a presença do Senhor também através do louvor, porque o louvor também tem palavra. Então o Senhor fala de várias maneiras, e você pode usar o seu celular, sim, para se fortificar, para ser bênção, para aprender a palavra de Deus, para abençoar vidas, porque é isso que o Senhor quer, que nós cremos nas promessas, que nós conheçamos a palavra e que nós temos a presença do Espírito Santo, porque se você tiver essas 3 coisas na sua vida, crer na promessa, a palavra e a presença do Espírito Santo, você não vai se sentir desanimado, você não vai se sentir derrotado, você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. E tudo isso que o Senhor preparou é para mim e para você, não é para o mundo não, é para nós. E para terminarmos, vamos ler o versículo 10 de Josué, que depois de tudo isso, dessa experiência com o Senhor, das forças renovadas, do ânimo renovado, porque ele diz 3 vezes, esforça-te, tem bom ânimo. Tem coisa que nós temos que fazer. Esforçar não é Deus não, cabe a nós. Nos esforçar para vir à escola dominical, nos esforçar para virmos no ensaio, nos esforçarmos para vir no culto de quarta-feira, ouvir a palavra, depende de você. O Senhor diz para você e para mim, esforça-te, esforça-te, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Isso nós precisamos tomar a decisão. Eu costumo dizer lá em casa sempre, para o Natanael, nas nossas conversas diárias. Tem 3 coisas que nós não podemos esperar da vontade, porque não vai dar vontade. Que é orar, ler a Bíblia, e quem não faz é fazer exercícios, caminhada. Não espera da vontade, não vai não. Quem não é acostumado a fazer, vai dar? Não vai. Orar é fácil? Não vai esperar da vontade, a não ser que você esteja passando por uma dificuldade muito grande, e aí você sente a necessidade de orar. Mas não espera chegar nessa situação, não. O Senhor diz nessa manhã, esforça-te, mesmo sem vontade. Começa com 5 minutos, depois passa para 10, depois passa para 15, mas começa a orar, começa a ler a palavra. Não espera da vontade, que não vai dar, não. Começa com um versículo. Depois você passa para 2, depois você passa para 3, depois você passa um livro por semana. Mas não espere da vontade, que não vai. Você tem que se esforçar. A palavra de hoje diz, esforça-te, tem bom ânimo.
Esforça-te, tem bom ânimo, porque, e o outro também é exercício. Quem não é acostumado a fazer exercício, não espere dar vontade que não vai. Nós trabalhamos muito nesse país. Nós chegamos em casa, o nosso corpo quer o quê? Sombra e água fresca. Ele não quer caminhar, ele não quer orar, ele não quer ler a Bíblia. Mas nós temos que nos esforçar para tomar posse da promessa, baseado na palavra. Aleluia. No versículo 10. Então deu ordem Josué aos príncipes do seu povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai o povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que possuais. E aí continua as ordens. E depois dele ter se animado, ele fez conforme o Senhor havia ordenado. Organizou o povo. Recebeu a ordem do Senhor que os sacerdotes iam na frente. E depois vocês continuam lendo em casa, para ver que coisa maravilhosa que aconteceu ali. O sacerdote foi na frente, quando botaram os pés à margem do rio, fez-se um paredão de água. E o rio foi aberto. E todos passaram do outro lado, porque creram na promessa, observaram a palavra, e a presença de Deus estava com eles. Aqui está as 3 verdades. Promessa, vamos repetir? Promessa, palavra e presença. Vai para casa meditando nisso. Eu tenho a palavra, eu tenho a promessa, eu tenho a presença. Responde para mim não. Responde para vocês. E se você achar que está faltando alguma coisa, pede ao Todo-Poderoso. Porque nós cantamos hoje. Ele tem todo o poder. Ele é poderoso. E Ele te dá. Ele quer te dar. Ele quer ouvir você pedindo: Senhor, eu quero a tua promessa. Eu quero a tua palavra. E eu quero a tua presença. Amém? Vamos se pôr de pé. E agradecer ao Senhor pela palavra que Ele nos deu nesta manhã. Continua lendo em casa. Lê, continua lendo essa passagem. É muito boa, é muito maravilhosa. E ela vai renovar a sua força. Ela vai renovar a sua fé, a sua esperança. Pai, a tua palavra que tu me deste, eu entreguei. Eu sei que ela não voltará vazia. Porque o Senhor diz que a tua palavra não voltará vazia, que fará conforme te apraz. Senhor, se alguém entrou aqui desanimado nesta manhã, se alguém entrou aqui sem fé, sem esperança, Tu és o Deus que dá força, Tu és o Deus que dá ânimo, Tu és o Deus que renova as promessas. Senhor, que a promessa de cada um possa ser renovado nesta manhã. Aqueles que têm as Tuas promessas, Senhor, que ela possa ser avivada. Dá fé aos meus irmãos, para que possa crer na tua promessa para a vida deles, Pai. A tua palavra revela, coloca desejo no coração de cada um para ler a tua palavra, para viver a tua palavra, Senhor, porque nós precisamos da tua palavra cada dia para te servir melhor. E também, Senhor, aqueles que acham que já não sente a tua presença, renova, Senhor, a promessa, renova o pacto nesta manhã, que eles venham sentir a tua presença através da leitura da tua palavra, Pai. Que cada um nesta semana tenha um ânimo novo, uma graça nova, uma força nova, que eles não venham olhar somente para as dificuldades, mas que eles possam olhar para o Deus da promessa, para o Deus da palavra e para o Deus que se faz presente em nossas vidas. Senhor, supre cada necessidade nesta manhã, cada oração, cada promessa, Pai. Leva o teu povo em paz. Nos dá uma semana abençoada, cheia da tua presença. Renova os pactos nesta manhã, Pai, para que cada um possa renovar os pactos contigo, de ler mais a tua palavra, de tirar tempo para falar contigo, Pai. Esta semana estamos começando uma campanha de oração. Que o Senhor possa ajudar a cada um a esforçar, a ter ânimo para vir a esta oração, para depender mais do Senhor, para crer nas tuas promessas, Pai. Ó Senhor, eu te agradeço por esta oportunidade, em nome de Jesus.
Amém?